Quando pensamos em construções grandiosas, como o Taj Mahal ou a represa Hoover, é natural ficarmos maravilhados com a imponência dessas obras. Mas a pergunta que pouca gente faz é: o que foi realmente necessário para que esses projetos saíssem do papel e se tornassem realidade? Hoje vamos explorar algumas das mais incríveis façanhas da engenharia moderna e os obstáculos que tiveram que ser superados ao longo do caminho. Imagine, por exemplo, o desafio de instalar turbinas eólicas no mar. Se montar uma estrutura dessas em terra firme já exige precisão e logística complexa. No oceano, as dificuldades aumentam exponencialmente. O projeto WindFloat Atlantic é um exemplo claro disso. 3 grandes empresas uniram forças para erguer um parque eólico flutuante. Foram instaladas 3 turbinas imensas, apoiadas em fundações submersíveis capazes de resistir às ondas e ventos intensos do Atlântico. Cada uma delas, com mais de 30 metros de altura, foi posicionada estrategicamente para garantir estabilidade e eficiência. Mas o verdadeiro problema veio depois. Como transportar toda essa energia para a costa? Para isso, foi necessário instalar um cabo dinâmico de 18 quilômetros de comprimento em águas de quase 100 metros de profundidade. O processo envolveu dezenas de embarcações, equipes altamente treinadas e anos de planejamento. Graças a esse esforço conjunto, hoje o parque gera energia limpa, provando que a engenharia pode vencer até os desafios mais extremos do oceano. A Suíça, conhecida por suas paisagens alpinas e precisão em engenharia, também abriga um dos projetos mais impressionantes já construídos no coração das montanhas: uma usina hidrelétrica reversível em Lim. Essa instalação funciona como uma imensa bateria natural, armazenando e liberando energia conforme a demanda. Para tornar isso possível, engenheiros literalmente escavaram 600 metros de rocha maciça nos Alpes, criando enormes cavernas subterrâneas que lembram cenários de fantasia. Mas cavar tão fundo não foi o maior obstáculo. O verdadeiro desafio foi a instalação de 4 turbinas reversíveis, capazes de bombear água para cima e para baixo, alternando entre armazenar e gerar eletricidade. O acesso à região isolada também complicou todo o processo. Como a usina está em uma área remota, foi necessário construir estradas, instalar teleféricos e até desenvolver um funicular em um túnel de 4 quilômetros para transportar máquinas, materiais e trabalhadores até o local. Esse projeto levou quase 10 anos para ser concluído e exigiu uma combinação de inovação, persistência e capacidade de adaptação ao terreno. No fim, o resultado foi uma das baterias naturais mais eficientes do planeta, capaz de armazenar enormes quantidades de energia renovável e garantir estabilidade ao sistema elétrico suíço. Se existisse um lar perfeito para as tartarugas ninja em Nova York, certamente seria o túnel aquático número 3. Essa estrutura subterrânea tem 97 quilômetros de extensão e foi projetada para transportar água potável pela cidade, mas sua construção é quase uma saga. Os trabalhos começaram ainda em 1970, e mais de 5 décadas depois, a obra ainda não foi totalmente finalizada. O motivo não tem nada a ver com lentidão dos trabalhadores, mas sim com a complexidade extrema do terreno. O túnel precisou ser aberto em diferentes tipos de rocha, cada um exigindo técnicas específicas de perfuração. Isso obrigou as equipes a trocar constantemente de equipamentos e métodos, aumentando o tempo e os custos da obra. Além disso, os riscos foram altíssimos. Durante os primeiros anos de escavação, inúmeros acidentes ocorreram, e só a partir de 1997, medidas mais modernas de segurança conseguiram reduzir drasticamente o número de incidentes. Mesmo assim, o cronograma sofreu vários atrasos, e a previsão de término foi sendo adiada diversas vezes. Hoje, segundo o governo local, o projeto se aproxima de sua fase final. Se tudo correr como planejado, a conclusão deve acontecer apenas em 2032. Isso significa mais de 60 anos de esforços contínuos para entregar uma infraestrutura que, apesar da demora, será vital para garantir o abastecimento de milhões de nova-iorquinos nas próximas décadas. Projetos de energia também podem se tornar verdadeiros épicos de engenharia, e a usina nuclear Vogtle, nos Estados Unidos, é um exemplo marcante disso.
Sua primeira fase começou com a construção de 2 reatores, que levaram mais de uma década para ficarem prontos. Anos depois, o complexo foi expandido com mais 2 unidades adicionais, mas a conclusão do último reator só aconteceu em 2024, 7 anos depois do prazo previsto. Esse atraso custou caro. O orçamento praticamente dobrou, ultrapassando a marca de 30 bilhões de dólares. E não foi apenas dinheiro que o projeto consumiu. Foram necessárias dezenas de milhares de trabalhadores, engenheiros especializados e milhões de horas de trabalho para montar cada detalhe. Desde a instalação dos sistemas de segurança até os complexos mecanismos de resfriamento, tudo teve que ser testado e retrabalhado para atender aos padrões rigorosos exigidos em uma usina nuclear. Agora, imagine erguer algo completamente diferente, como a Torre de Xangai, na China, que chega a 128 andares. A altura por si só já representava um desafio enorme, mas os arquitetos decidiram ir além e projetaram um edifício torcido, com uma rotação de 120 graus ao longo de sua fachada. Isso significou enfrentar não apenas o peso de cerca de 850 mil toneladas de materiais, mas também os fortes ventos que atingem a cidade. Para garantir estabilidade, foi usada uma base de concreto colossal de 60 mil metros cúbicos, além de um complexo sistema de aço acima do 300º andar. Tudo isso para que a torre não se transformasse em um castelo de cartas. O resultado foi um arranha-céu maravilhoso que não apenas domina a paisagem, mas também se tornou um marco da engenharia moderna. Entre as construções mais icônicas do planeta, a Ponte Golden Gate, em São Francisco, é provavelmente uma das mais reconhecíveis. Mas quando seu projeto foi anunciado em 1933, muitos acreditavam que era impossível erguer uma ponte sobre o estreito, com 1,6 quilômetro de largura, correntes fortíssimas e ventos implacáveis. Para vencer esses obstáculos, os engenheiros criaram fundações gigantescas em blocos de concreto que ancoraram as torres principais da ponte. O segredo do sucesso, no entanto, estava nos cabos de sustentação. Foram utilizados 2 cabos principais, cada um composto por nada menos que 27.572 fios de aço. Para se ter uma ideia, se fossem esticados em linha reta, dariam voltas ao redor da Terra mais de 3 vezes. Além disso, foi durante a construção da Golden Gate que surgiram medidas de segurança pioneiras, como capacetes, redes de proteção e até máscaras respiratórias para proteger os trabalhadores. Avançando algumas décadas, Dubai decidiu levar a ousadia arquitetônica a outro patamar com o Burj Khalifa, atualmente o arranha-céu mais alto do mundo. Com 163 andares e quase 830 metros de altura, sua construção exigiu técnicas inéditas. A fundação, por exemplo, exigiu a escavação de 50 metros de profundidade, onde foram cravadas 192 estacas de concreto. Para se ter uma noção, o espaço escavado era tão grande que caberia o Arco do Triunfo de Paris dentro dele. Já na fase final da construção, quando os andares mais altos começaram a ser erguidos, outro desafio surgiu: bombear concreto a alturas recordes. Isso exigiu sistemas de bombeamento e guindastes especiais, além do uso de concreto e aço de altíssima resistência, capazes de suportar não apenas o peso colossal da torre, mas também ventos extremos e tremores sísmicos. O resultado é um monumento que redefine os limites da engenharia moderna. A chamada Rodovia Karakoram é conhecida como a 8ª maravilha do mundo moderno, e não por acaso. Essa estrada liga o Paquistão à China e atravessa cerca de 1.300 quilômetros de terrenos hostis, passando por montanhas íngremes e vales perigosos. Em alguns trechos, a via chega a mais de 4.600 metros de altitude, onde trabalhadores tiveram que enfrentar não só o frio extremo e a falta de oxigênio, mas também riscos constantes de avalanches, deslizamentos de terra e quedas de rochas. A obra levou mais de 20 anos para ser concluída, mas hoje é símbolo da perseverança e da capacidade humana de transformar o impossível em realidade. Na China, outra construção impressionante está em andamento: a ponte Jinhai Grand Canyon, que pode alcançar 2.890 metros de extensão, mais longa que 10 navios Titanic enfileirados.
Para sustentá-la, engenheiros estão erguendo 2 torres de 262 metros de altura, com um desnível entre o ponto mais alto e o mais baixo da ponte, que pode chegar a 625 metros. O problema não se resume ao terreno montanhoso, mas também às condições climáticas adversas, com calor intenso, ventos fortes e umidade elevada. Com tudo isso, a previsão é de que o projeto seja concluído já em 2025. Na Etiópia, ergue-se a monumental Barragem do Renascimento, considerada a maior usina hidrelétrica da África. Com 155 metros de altura e 1.780 metros de comprimento, a barragem demandou mais de 10 milhões de metros cúbicos de concreto para ser finalizada. Como obter tamanha quantidade seria inviável, os engenheiros optaram por um método inovador: o concreto compactado a rolo, mais econômico e eficiente. Durante a construção, ainda foi necessário enfrentar o desvio do fluxo do rio, um desafio logístico gigantesco. Concluída em 2024, a barragem hoje representa não apenas uma conquista da engenharia, mas também um marco de esperança e desenvolvimento para toda a Etiópia.